irmão, minha irmã. Terça-feira, 13 de dezembro, hoje a igreja celebra a memória de Santa Luzia, Virgem Marte. Santa Luzia que tem tantos devotos, né? Uma vida extraordinária e que também é padroeira dos olhos. Santa Luzia morreu decapitada no ano de 304 e conta-se que antes de sua morte arrancaram-lhe os seus olhos. Santa Luzia que vendeu tudo, deu aos pobres, consagrou a Deus e foi martirizada para não oferecer o sacrifício aos deuses e também para preservar a sua pureza, que ela possa interceder por nós. E eu quero acolher você que chegou aqui primeira vez nesse canal do YouTube, se inscreve, ativa as notificações, deixa joinha, like. Vamos ao evangelho de hoje então, Mateus capítulo 21, versículos de 28 a 32, diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus hoje conta uma parábola, uma historinha comum de muitas famílias, né? Tem sempre o filho mais fácil, tem sempre o filho mais difícil. E aí, o pai então chega e convida para trabalhar na vinha. A vinha é a imagem do reino de Deus. A vinha é a imagem da igreja, a vinha é a imagem do evangelho, da conversão. Vem para a vinha, filho, vamos trabalhar na vinha. Ou seja, ser cristão e servir a Cristo e a igreja, a comunidade, ao próximo, vem. O primeiro disse: Não quero. Ah, não quero, tá calor, né? Tá calor, eu já tinha combinado outra coisa. Ah, pai, eu não quero. Mas mudou de opinião e foi. O nome disso é conversão, mudar de opinião. Ele ponderou algumas coisas. Talvez pensou: caramba, vai ficar chato, né? Poxa, mas também meu pai faz tudo para mim, não custa nada. Enfim, ele mudou de opinião e foi. Daí tem um outro filho. Filho, vai para vir trabalhar hoje com o pai, para o pai? Sim, senhor, pai. Não, 10 minutinhos eu tô indo. E mudou de ideia também, só que mudou de ideia para pior. Falou que ia, mas não foi, né? Então aqui é a pessoa que perde a graça, perde a conversão. É da boca para fora o sim, mas na hora não vai, na hora não faz. Jesus coloca a pergunta óbvia: na opinião de vocês, qual dos 2 fez a vontade do pai? Com qual dos 2 o pai ficou feliz? E aí eles vão dizer: bom, o primeiro, o que diz que não ia, mas mudou de opinião e acabou indo, né? E Jesus está falando isso aqui aos chefes dos sacerdotes, aos anciãos do povo. É interessante a gente notar, deixa o padre fazer um pequeno parênteses, um tanto quanto teórico aqui. O que são esses chefes dos sacerdotes? Sempre que a gente escuta o evangelho, é importante a gente notar assim: Jesus disse aos discípulos, ou Jesus disse às multidões, Jesus disse aos chefes dos discípulos, porque isso revela o objetivo do texto, revela a fraqueza própria de ser multidão, de ser discípulo ou ser chefe dos sacerdotes, né? Então, esses chefes dos sacerdotes não são propriamente os sacerdotes, que eram os levitas e que no tempo de Jesus eram aproximadamente 8.000 homens. Mas esse grupo tinha os seus chefes. Eles vão aparecer 83 vezes nos evangelhos e nunca eles estão relacionados às questões do culto, sempre atividades de poder e de dinheiro. E lá em Mateus 26:57 diz que são os chefes dos sacerdotes, um grupo, que são os principais responsáveis pela condenação de Jesus à morte, lá no Sinédrio. Olha o que esses homens vão acabar fazendo, né? Então eles pertenciam ao partido dos saduceus. Os chefes dos sacerdotes não eram dos fariseus, eles eram dos saduceus e eram proprietários da maioria das terras, dos açougues, das hospedagens, do comércio, de tudo que estava relacionado ao comércio e à participação do templo de Jerusalém. Então, toda a parte religiosa de Jerusalém beneficiava eles enquanto pessoa mesmo, né? Então, eles já não estão mais relacionados ao culto, isso fica lá para os levitas. Eles são relacionados a poder e dinheiro. E esses chefes dos sacerdotes, para os quais Jesus está contando essa historinha aqui, eles ocupavam 1/3 do sinédrio, que tinha daí lá então o sumo sacerdote.
Também Jesus contou isso aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos. Os anciãos são homens velhos, mais maduros da comunidade, que são eleitos, ganham isso, né? E pessoas que vão se destacando entre o povo. Também eles formam mais 1/3 do sinédrio. E veja, então são homens de muito dinheiro, de muito poder e de muito convívio com a religião. Portanto, são esse filho aqui que diz, sim, Senhor, eu vou. Mas por dentro não vai, por dentro não vive. Então, fechado esse grande parênteses, Jesus então vai dizer para eles, verdade, foi o primeiro filho que agradou o pai. Não ia, mas mudou de opinião e entrou na vinha. E sim, o filho que fala que vai, mas não entra na vinha, não entra no evangelho, na comunidade, no segmento de Jesus, apesar de estar dizendo sim, Senhor, da boca para fora, igual vocês aí, não estão seguindo a Cristo, desagradou a Deus. Então Jesus diz, em verdade eu vos digo, os publicanos e as prostitutas vos precedem. Veja, é um verbo que já está no presente e não no futuro. Vocês se acham tão santos, mas prostitutas e publicanos vos precedem no reino de Deus. Por quê? Ô louco! Porque veio João Batista. De novo a figura de João Batista, aceita ou rejeitada, determina muita coisa. João Batista veio num caminho de justiça e vocês não acreditaram em João Batista. Então aqui de novo a gente pode usar a historinha para um segundo momento. Diante de João Batista que convidou para a vinha. Qual vinha? O batismo lá no Jordão. Né? Vocês falaram, não vou. Mas vocês poderiam ter mudado de opinião. Se não porque não gostavam do João Batista, se não pelo testemunho das prostitutas e dos publicanos. Elas e eles foram a João Batista, creram nele. Aí olha o que Jesus diz para esses homens. Vós, porém, mesmo tendo vendo isso, que prostitutas e publicanos se lavaram nas águas do Rio Jordão. E, pelo que a gente está vendo, parece que eles mudaram de vida. Mesmo vendo isso, vós não vos arrependeis para crer nele. Então, aquele filho disse que não ia, acabou indo, mudou de ideia. Vocês não mudam de ideia. Vocês são duros, mesmo vendo isso. Ou seja, eles olhavam lá para João Batista e talvez falavam, é um maluquinho no deserto, um excêntrico, sei lá. Ele fala umas verdades, mas também eu não sei se precisa tudo isso. Tá bom, você não concordou com a pregação de João, achou defeito. Mas a pregação de João está fazendo a prostituta e o publicano mudar de vida. Então, você não só ouviu João, como você viu o fruto do que João fala. Nem assim você vai mudar de ideia. Nós somos muito assim, às vezes a gente muda de ideia vendo os frutos. Quantas vezes a gente fica antipático a alguém e nem sabe explicar por quê, mas aí você convive, vê as boas obras, você fala, poxa, o cara não é nada que eu pensei, eu mudei de opinião, sabe que eu até gosto dele agora, né? Com a igreja, às vezes, quantas pessoas, né? Você tem uma opinião contrária àquela obra, aquele modo de evangelizar, é direito seu até. Mas agora que você está vendo o bem que isso faz, e como pessoas estão melhores por causa disso, você tem certeza que você não quer mudar de opinião? E você que dizia, não vou fazer acampamento, não vou no retiro, não vou na missa. Você não pensa em mudar de opinião? Se arrepender da opinião que teve, mude de opinião. Gente, mudar de opinião é sinal de humildade, né? É sinal de que a gente quer ser disponível a Deus. E aqueles homens não mudaram de opinião. E por isso no reino de Deus foram e são precedidos por ex-prostitutas, por ex-ladrões e tudo mais. Portanto, que o Senhor hoje nos dê a graça de mudarmos de opinião, né? E vendo o fruto, mudar de ideia, quem sabe. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus contou para os anciãos do povo e sumos sacerdotes a história dos 2 filhos. O primeiro, que disse ao pai que não iria trabalhar na vinha e depois decidiu ir. Este representa todas as pessoas que, em primeiro lugar na sua vida, estavam presas ao pecado, resistiam a Deus, não o aceitavam ou até mesmo diziam que Deus não existia. Mas depois, passado um tempo, acabaram indo trabalhar para o Senhor, acabaram acreditando, mudaram de vida, se converteram e se apresentaram diante de Deus de mãos vazias, pedindo: Senhor, vem e oferece-me a tua graça. Agora,
O segundo filho, este representa aqueles que já têm fé, que seguem na vida com Deus, porém na hora de ir mesmo trabalhar, de decidir por Deus, estes vêm para trás e dizem não. Eles tinham tudo para dizer sim, porque tinham fé, viviam em Deus, mas na hora que precisa, eles dizem não. Também representa aqui este segundo filho, o povo judeu, ou melhor, parte do povo judeu, os que não acreditaram em Jesus. Eles vinham, tradição por tradição, século por século, aguardando a vinda do Messias. E acreditavam em Deus, e tinham a fé no Deus único. Porém, quando Jesus chegou, e eles precisavam dizer sim a Jesus, e estar prontos para servir a Cristo, eles disseram não. Agora, aqueles que antes de Jesus vinham fora de Deus, que não acreditavam em Deus, que estavam no pecado, estes viram Jesus, ouviram sua pregação e disseram sim. A princípio tinham dito não, mas agora disseram sim. Isso também acontece na nossa vida. Quantas vezes nós dizemos assim, eu tenho fé, eu acredito em Deus, na intercessão de Nossa Senhora, fazemos tudo isto, mas na hora da provação, na hora da cruz pesada, que nós temos que permanecer firmes, pronto, desistimos de tudo, abandonamos tudo, brigamos com Deus, dizemos que Deus não fez o que nós queríamos, nos revoltamos como adolescentes rebeldes. Mas o nosso coração precisa encontrar com Deus e dizer sim a Ele em todos os momentos da nossa vida. Se até o dia de hoje você tem dito não a Deus, coloque a mão na consciência. Veja o que vale a pena para a sua vida, se não Deus, tudo o resto passa. Até mesmo as nossas verdades, que nós as cultuamos como as maiores que existem, estas passam. Mas Deus não passa. Ele é nossa segurança, Ele é a nossa verdade. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta terça-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, celebramos hoje a memória de Santa Luzia. Santa Luzia foi uma mártir do início do cristianismo, martirizada na época do imperador Diocleciano, portanto, por volta do ano 250, e viveu na Sicília, aquela ilha que fica ao sul da Itália. Ela foi martirizada e no processo em que ela foi acusada como cristã, o juiz a ameaçou de jogá-la num prostíbulo para que ela fosse prostituída. Então, Santa Luzia responde mostrando aquilo que é a moral cristã. Não existe pecado quando a alma não consente. Eis aí a grande lição para nós de Santa Luzia. Ou seja, mesmo que o seu corpo tivesse sido entregue aos atos sexuais profanadores, ela permaneceria virgem. De fato, Deus a protegeu e fez um milagre que o seu corpo ficou tão pesado que ninguém conseguia transportá-lo. Até que finalmente esta santa virgem foi martirizada e hoje é a grande padroeira de Siracusa, na Sicília. Mas o que é que nós podemos aprender desta vida de Santa Luzia? Bom, em primeiro lugar, vamos lembrar que ela é a padroeira dos olhos. Ela é a padroeira dos olhos porque o seu nome, Luzia, vem de luz. Então, provavelmente existe ali uma assimilação, né, entre esta mulher que existiu historicamente com o fato de que na época que nós festejamos o seu martírio, ou seja, 13 de dezembro, também estamos na época em que nós estamos nessa grande festa da luz, que é o Natal.
de fato, o Natal é marcado no dia 25 de dezembro exatamente porque nós estamos na época do solstício de inverno, ou seja, na época em que aquelas culturas da Europa celebravam a festa da luz exatamente porque as noites eram muito longas, os dias muito curtos, então era um período de muitas trevas. Durante a noite se festejava com luz, com velas, com fogueiras, etc, etc. Essa luminosidade. Então, existe uma certa evocação, né, popular entre luz, luzia e os olhos. Mas nós podemos tirar uma conclusão ainda melhor disso tudo, que é o seguinte: Santa Luzia, a mulher histórica, a virgem histórica que defendeu a sua pureza, nos ensinou que não existe pecado se a alma não consente. Nós que pedimos a Santa Luzia que proteja os nossos olhos, proteja a nossa vista, né, também podemos aprender dela esta realidade. Nós vivemos num mundo muito devasso. Provavelmente na época de Santa Luzia não havia tanta possibilidade dos nossos olhos serem expostos a todo tipo de depravação sexual, como infelizmente nós estamos expostos nos últimos tempos. Pois bem, peçamos a esta santa, padroeira dos olhos, da vista, que guarde o nosso olhar e que nos ensine, com a sua virgindade e o seu martírio, que quando a alma não consente, o corpo não peca. E, portanto, guardando o nosso olhar, se por acaso a nossa vista, o nosso olhar pousar sobre alguma coisa que não devemos, saibamos desviar o olhar e saibamos não consentir naquilo que vimos. Somente guardando assim a pureza, nós estaremos verdadeiramente nesse tempo de Advento, preparando a nossa alma para receber o Senhor que vem, para receber o Cristo. Todo o tempo do Advento é voltado para isto, para nós reformarmos a nossa alma e prepararmos o Cristo que vem. Que Santa Luzia interceda por nós, nos dê que, guardando a nossa vista e não consentindo jamais em qualquer coisa que por acaso vejamos e desviando o olhar daquilo que podemos estar vendo, mas não queremos ver, nós estejamos com o coração puro para receber o Cristo, esposo, que vem. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.